Vamos lá, o tema de hoje é importante. Professor, por que gabaritando o direito civil? O que é gabaritar algo, hein? Gabaritar é acertar tudo, né? Que você fala assim, vou fazer uma prova e vou gabaritar a prova, vou acertar tudo. E na nossa vida profissional e prática, direito civil, eu defendo muito isso que deveria ser ensinado na escola. Eu acredito muito que a criança já deveria ter direito civil, direito constitucional e religião. É importante. Independente da religião, acho que deveria ter o curso de religião para conhecer um pouquinho mais de religião. Eu acho que é a base. Você que trabalha com transações imobiliárias, você tem que gabaritar na sua vida direito civil. Como assim, professor? Você tem que saber o que é e tem que entender bem o que é o direito civil. Porque quando eu falo de direito civil, é tudo. Contrato imobiliário é direito civil? É. Uso capião é direito civil? É. Tudo é direito civil. Capacidade do ser humano é direito civil? É. Tudo é direito civil, você tem que saber. Então vamos lá. Hoje, Gabaritando Direito Civil é o nosso primeiro programa, depois nós vamos fazer outros programas com esse mesmo tema, trazendo outros temas importantes, tá bom? É importante para o seu sucesso. Professor, o que é direito civil então? Já que é o programa Direito Civil, Gabaritando Direito Civil 1. Direito civil é o principal ramo do direito privado. Trata-se de conjunto de normas jurídicas, regras e princípios que regulam as relações jurídicas entre as pessoas. Direito civil é o direito que a gente mais utiliza. Por quê, professor? Vou comprar uma casa, usa o direito civil? Usa direito civil. Tanto é que quando eu compro uma casa acima de 30 salários mínimos, quando o valor dessa casa, né, desse imóvel, né, casa ou comércio, quando eu compro um imóvel acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente eu tenho que fazer um ato formal, tem que ser através de escritura pública, tenho que fazer o devido registro no cartório de imóveis. Olha que interessante. Professor, onde está isso? No Código Civil. Olha que beleza, olha como o Código Civil ele mexe com o nosso dia a dia. Professor, vou me divorciar. Eu utilizo o Código Civil? Utiliza. Divórcio direto, consensual, sem briga. Não, divórcio litigioso. Um é autor, outro é réu. Também utilizo o Código Civil. Ah, professor, eu vou casar, utilizo o Código Civil? Utilizo também. Eu vou escolher os regimes de casamento. Olha como é importante o Código Civil, tá? Voltando, olha que interessante aqui. Deixa eu te falar uma coisa importante. Então, o Código Civil é o ramo do direito. Nós temos vários ramos do direito. O direito civil é um ramo importante, tão importante, que ele é residual para outros ramos do direito. Eu utilizo o direito civil não só apenas para questões cíveis, mas o direito do trabalho, quando precisa de alguma informação, alguma classificação, algum conceito, ele vai lá no direito civil e rouba uma informação. Como assim, professor? Trabalho do menor, um exemplo. Ah, professor, o menor pode trabalhar? O menor, ele não pode trabalhar, salvo exceções como aprendiz, né? Aprendiz, estagiário, e a gente vai trazer essa matéria específica nos próximos programas também. Esse menor, qual que é a classificação do menor ou maior, professor? De idade. A classificação do menor está no direito civil. Professor, e agora eu estou escutando no jornal aí a mudança de maioridade penal. Qual que é a base da maioridade? Direito civil. Tudo é no direito civil, é o alicerce do direito. Então quando eu falo de direito penal, direito do trabalho, direito tributário, tudo obrigatoriamente eu tenho que ir lá no direito civil buscar informações, porque é o ramo do direito privado. Ela trata as nossas relações em vida privada. Você vai comprar uma casa? Direito civil. Contrato imobiliário. Você casou? Direito civil. O sujeito morreu? Direito civil. Bater na madeira aí, né? Então, direito civil, ele trata todas as relações, no nascimento, com vida, no nascituro. Trata também da incapacidade, porque o sujeito é criança, adolescente. Vai tratar também depois da emancipação, talvez, ou da capacidade. Depois do casamento, se teve filho, separou, pensão alimentícia, tudo é direito civil, tá? Então, tem que estar na ponta da língua e você vai ficar. Você que acompanha o nosso programa vai entender. Fica tranquilo. Vamos lá. Deixa eu te falar, então, o começo do direito civil. Professor, o direito civil começa quando? Quando a gente adquire capacidade. E aí eu falo para você, capacidade, a gente adquire a capacidade plena com 18 anos. Quando o sujeito completa 18 anos, né, o adolescente pensa muito nisso. Ah, vou completar 18 anos, vou morar sozinho, vou comprar um carro, né, aquela ansiedade, acho que tudo vai mudar. Depois ele vê que não muda nada, as responsabilidades são maiores, né? Então, 18 anos de idade, o sujeito tem a capacidade plena, salvo exceções, se tem alguma exceção do Código Civil. Mas a gente está falando só idade por enquanto, tá? Maior de 18 anos, legal, ele tem a capacidade civil, ele responde pelos seus atos, Ele também poderá dirigir, que aí está lá no Código de Trânsito Brasileiro, poderá ter a carteira de habilitação, então mais que 18 anos. Olha que interessante. Professor, e quando a criança nasce, ela já adquire algum direito? Adquire. Porque, na verdade, o ato de nascer, é quando sai do ventre materno da mãe, já pronto. Respirou, pronto. É considerado
a criança nasceu. Saiu do ventre materno da mãe, respirou pelo direito brasileiro, pelo direito civil, é considerado já um sobrevivente, já é considerado o nascimento para a nossa legislação. Então nasceu, saiu fora do ventre materno da mãe, mesmo que esteja ligado, né, o cordão umbilical, mas nasceu, respirou, pronto, está vivo, é considerado vivo. Tanto é que se aconteceu o óbito alguns minutos depois, realmente já tem que lavrar a certidão, tanto de nascimento como a certidão de óbito, porque já é considerado vivo. Então isso é importante. O direito brasileiro, ele protege o nascituro. Professor, peraí, complicou. Não complicou não que eu vou te explicar. Nascituro é o ser que não nasceu, mas já existe uma expectativa de direitos. Então esse nascituro, ele já tem uma proteção. Ele não nasceu ainda, mas já tem uma proteção em relação ao patrimônio, né, à sucessão. Então existe essa proteção que, inclusive, além do Código Civil, está na nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã de 1988. Vamos lá, força aí. Professor, legal, 18 anos, capacidade. Nascimento com vida, já sei o que é. E essa é tal de incapacidade, hein? Então o sujeito, quando ele tem menos que 18 anos, ele é reconhecido como incapaz. Incapaz. Essa incapacidade, nós vamos ter duas subdivisões. A primeira, quando o sujeito tem menos que 16 anos, ele é considerado absolutamente incapaz. Está aparecendo material para você aí na tela, hein? Menos que 16 anos, a incapacidade absoluta. Incapacidade absoluta. Quando o sujeito tem menos que 16 anos. Professor, e dos 16 aos 18? Né? Porque completou 18 é capaz. Então 16 aos 17 e meses, né? Porque completou 18, pronto, parabéns, você já é capaz. Mas os 16 aos 18, até completar os 18, completou já é capaz, a incapacidade é relativa. Professor, não entendi, vai entender. Menos que 16, incapacidade absoluta. 16 aos 18, incapacidade também, mas incapacidade relativa. Ah, professor, isso é muita teoria, isso aí não vai ajudar a gente na prática? Vai. Vai muito, hein? Muda tudo. Por quê, professor? O sujeito com 18 anos, ele pode assinar, ele pode praticar atos jurídicos, negócios jurídicos, com mais de 18 anos, com 18 anos a mais, né? O sujeito que é incapaz, ele não pode praticar atos jurídicos sozinho. Tem que ocorrer a supressão da incapacidade. O que é isso, professor? Então vamos lá, presta atenção aqui para ter validade do seu negócio. Tanto numa procuração, um contrato de locação, um contrato de compra e venda. Ah, professor, peraí, um menor vai comprar uma casa? Como assim? Um menor vai alugar uma casa? Como assim? Vai sim. Hoje nós temos os cantores de funk aí. Quanto ganha esse menino aí de 15 anos, 14 anos que canta funk, 17 anos? Quanto ganha um jogador de futebol? Ah, professor, então eu posso ter um cliente desse? A qualquer momento. Você como corretor de imóveis, você que nos assiste como corretor de seguros, você como advogado, eu como advogado, eu como professor, o cliente nosso mudou as idades. Ah, professor, eu nunca posso fazer um negócio com menor? Pode, é isso que eu quero te explicar. Você pode, mas tem que se precaver em alguns sentidos jurídicos para se proteger e esse negócio ter a validade jurídica. Como assim, professor? Compra e venda. Já expliquei, compra e venda é uma coisa, né? Houve a tradição, pagou, levou. Compromisso, existe dívida, promessa, expectativa de direito. Você comprou uma fração ideal, vai existir ainda. Contrato e locação, regulamentado pela Lei 8.245, né? E aí veio a Lei 12.112, aí deu uma mexidinha, mas foi pouca coisa. Tudo isso, o menor pode praticar esses contratos. Mas eu tenho que suprimir a incapacidade desse sujeito. Professor, como que eu vou fazer isso? Então presta atenção, hein? Momento oportuno agora, hein? Presta atenção. Se o sujeito tem menos que 16 anos, e ele é cantor de funk, recebeu uma herança, né? Por mais que ele tenha que ter uma representação, ele pode receber herança. E por vontade própria, com autorização dos pais ou do representante legal, ele pode assinar um contrato? Na verdade, ele pode ser parte no contrato, assinar não. Menos que 16 anos, jamais vai assinar um contrato. Ele não pode, não tem capacidade. Menos que 16. Então quem vai assinar para ele, professor? Para ele, o papai, a mamãe ou o representante legal. O papai, a mamãe ou o representante legal. Então quando o sujeito tem menos que 16 anos, ele não vai assinar contrato de compra e venda, locação, promessa, não vai assinar nada. Por quê? Porque ele não pode assinar. Ele pode até comprar, ele pode ser até parte no contrato, mas ele vai ser representado. Professor, e como que eu provo isso, essa representação? O papai, ou a mamãe, ou o representante legal que o represente, vai assinar por ele no contrato. Na qualificação desse contrato, vai estar desse jeito aqui, não sei, o Pedro, menor, estudante, brasileiro, estudante menor,
tem 16 anos, ou menor, menos que 16. Representado, menos que 16 anos, ele vai ser representado pelo pai, Pedro Pai, né? A mãe, a dona Pedra. Então tem que ser representado, ou pelo representante legal. Então nesse contrato de compra e venda, nesse contrato de locação, o Pedro pode até fazer negócio, mas ele tem que ser representado. Professor, qual que é a regra então? Menos que 16, representado. Guarde essa palavra. Menos que 16, representado. Ah, professor, e dos 16 aos 18 tem que ser representado também? Não, tem que ser assistido, ó. Presta atenção no professor, assistido. Dos 16 aos 18, o sujeito tem que ser assistido. Como que funciona isso, professor? Dos 16 aos 18, diferentemente do absolutamente incapaz, dos 16 aos 18, ele é relativamente capaz. Então ele pode comprar um imóvel, ele pode alugar um imóvel, mas ele tem que ser o quê? Assistido por alguém. E por quê, professor? Se ele não foi emancipado? Pelo papai, pela mamãe ou representante legal. Então vai assinar com ele o papai, a mamãe ou o representante legal. Como assim, professor? Numa procuração, vai assinar lado a lado. Num contrato de compra e venda, lado a lado. Num contrato de locação, lado a lado. Professor, e se só ele assinar, hein? Esse menor relativamente capaz. Eu esqueci, por algum motivo eu esqueci de pedir para o pai ou para a mãe ou para o representante legal assinar com ele. Esse contrato vai ocorrer a anulidade desse contrato. Quando eu falo de menor, 16 anos, é nulidade, hein? Menor de 16 anos, se não houve essa supressão da incapacidade, esse complemento da incapacidade para gerar o negócio jurídico, né? Para realmente validar o negócio jurídico, é nulo. Menos que 16, se o menor pratica um ato, é nulo. 16 aos 18, se o menor pratica o ato, anulável, tá? Então cuidado com isso. Professor, então como que eu vou trabalhar com essa incapacidade? Fala pra mim, menos de 16 anos, representado, papai, mamãe ou representante legal. Professor, 16 aos 18, assistido, papai e mamãe vai assinar lado a lado. Professor, existem exceções? Claro que existe, né? No direito, na vida, tudo existe exceções. Emancipação, o casamento, o menor que casa, então ele consegue também se emancipar. Existem várias modalidades de emancipação que nós vamos trazer num programa posterior, tema importante para te ajudar também. Vamos lá, então essa questão da incapacidade, ela tá realmente pacificada, não tá? Você entendeu, hein? Menos que 16 anos, pode fazer locação? Pode fazer compra e venda? Pode, mas tem que ser representado. Senão, não fez, o negócio é nulo. Dos 16 aos 18, pode praticar contratos imobiliários? Pode, claro que pode, mas tem que ser assistido. Não fez, o negócio é anulável. Menor publi e menor impubli. Tá bom? Vamos lá. Proteção ao nome. Professor, como que funciona isso, hein? Eu não gosto do meu nome, posso mudar? E aí eu vou te explicar. Existe uma ação que você consegue mudar o nome. O nome é imutável, você não consegue alterar o nome. A regra é essa. Mas a nossa Constituição Federal de 1988 é a Constituição Cidadã. O princípio principal que nós temos dentro da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. O que significa isso, professor? A pessoa acima de tudo. Olha que lindo, dá vontade até de chorar, né? Você está à noite meio emocionado e você escuta um negócio desse, ou vai ler o princípio da dignidade da pessoa humana, você chora, né? Você chora de emoção, não tem jeito. Presta atenção no professor aqui, ó. Olha que interessante. O seu nome, você pode mudar o nome, mas tem que ter motivos, fundamentação. Como assim, professor? Se o seu nome é vexatório, pode mudar o nome? Pode. Traz um exemplo. Nós tivemos um exemplo no passado, tem gente que continua com esse nome, não se ofende, e a minha intenção aqui não é expor esse nome, tem muita gente, conheço pessoas com esse nome que gosta do seu nome, mas há uns 10 anos atrás, nós tivemos a tal situação numa campanha que foi feita no Brasil, do Braulio. Né? Então, o que ocorreu? Todo mundo tirava pelo. Ô Braulio, chega aí, Braulio! Né? E muita gente ingressou com ações para mudar o nome, porque o nome se tornou um nome vexatório, dá uma vergonha. Outra coisa, erro de digitação, erro de grafia também. Nomes em pessoas masculinas, mas nomes femininos, ou vice-versa, né? Nome, pessoas femininas que possuem nome masculino, quer mudar também. Nós tivemos um caso importante, onde o sujeito chamava Lucimar. O sujeito tinha mais de 40 anos. Quando me procurou, nós fizemos a ação de retificação de registro público, esse é o nome, ação de retificação de registro público. Nós conseguimos provar que esse Lucimar, por mais que ele tinha 40 anos já, esse Lucimar, o nome era vexatório. Tanto é que na escola, no seu cadastro, na sua matrícula, aparecia assim, feminino, sexo, feminino. Só que era homem, Lucimar. E aí nós conseguimos incluir um nome, ficou Victor Lucimar. Pedi permissão aqui para passar o programa e mencionar o nome dele como exemplo. Né? Então,
nessa situação, Victor Lucimar, porque a justiça entendeu, em primeira instância e segunda instância, que poderia ser incluído um nome novo, no começo do nome, né? Na verdade, o pré-nome. Porque o Lucimar poderia causar uma situação vexatória, uma situação de humilhação. Então, nesse caso também. Existem alguns nomes também estrangeiros, que no Brasil o pessoal vai no cartório, o pai fala, o nome do meu filho aí, Xiang Chung. Pronto, chinês, Xiang Chung. E aí o cartorário, né, o cartorário, o tabelião, o sujeito que trabalha dentro do cartório, vai lá e faz a digitação incorreta desse nome, fica com um som diferente, também é permitido nessa situação também. Outra informação importante é o nome, que existe uma proteção legal, que é o direito de imagem. Tanto é se alguém utilizar seu nome sem a sua autorização, não só o nome, mas a imagem, cabe a ação de danos morais aí, porque existe uma proteção ao sigilo da sua casa, do seu nome, da sua imagem, isso é importante. Então, essa questão de nome, dá para mudar de nome sim. Ação de retificação de registro público, para retificar o nome, para incluir um nome vexatório. E aos 18 anos também, quando você faz 18 anos, a gente falou da capacidade, fez 18 anos, ei, parabéns para você, fez 18 anos. Posso mudar de nome? Pode. Né? Se você acha que o seu nome é muito feio, você pode mudar de nome com 18 anos. Também é mais um fundamento que nós temos aí para mudar de nome, tá? Olha que importante aí. Então, a ação chama Ação de Retificação de Registro Público. Professor, essa ação serve só para mudar esse nome? Não, essa ação serve. Ela tem êxito para questões onde existe algum erro na certidão. Certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento. Porque uma certidão errada, ela impacta em várias situações. Né? Tanto no INSS, para cobrança, para a pensão no INSS, para aposentadoria, para uma transação imobiliária. Como assim, professor? Não sei, você tem um RG que está um nome lá. Só que o nome está com Z. Na certidão de nascimento está com S. Numa transação imobiliária pode ser que você tenha algum problema em relação a isso para o registro. Então é importante utilizar essa medida judicial, ação de retificação de registro público, dentro da capacidade. Falamos da capacidade, falamos do nascimento, na verdade, do programa de hoje. Depois falamos da capacidade e depois falamos da proteção ao nome. Para fechar com chave de ouro o programa de hoje, vamos entrar num tema, né? Um tema importante também. Então, casamento. Casamento é importante falar que nós temos 4 regimes de casamento, tem um programa específico aí para você. Primeiro regime é a união universal de bens. Segundo, parcial de bens. Terceiro, separação total de bens. Quarto, né, separação final nos aquestos, pouco utilizado, mas um regime também. Então nós temos 4 regimes. Professor, fui no cartório, não escolhi regime nenhum, não fiz o pacto antinupcial, não escolhi regime, não optei por regime nenhum. Qual que é o automático? Após 73 é o regime de união parcial de bens. Antes de 73, união universal de bens. Então para quem casou antes de 73 é união universal, tá? Importante falar também dentro do gabaritando do direito civil, que é o direito civil, direito de vizinhança é a cara dos 3 S, saúde, segurança e sossego. Se o seu vizinho, ele incomoda você com a sua saúde, com a sua segurança, o seu sossego, ele vai ter um problema sério, porque você poderá entrar com uma ação contra ele e processá-lo, tá? E agora, rapidamente, a morte. Vamos falar um pouquinho da morte, rapidamente, hein? Ah, professor, que triste. Não. É importante falar para você ter conhecimento jurídico. Em primeiro lugar, nós temos várias espécies de morte. Primeira morte, vai aparecer para você no material, dá uma olhadinha aqui. É a morte real, é a morte declarada por um médico, né, em um documento solene, que é o atestado de óbito. É a morte real, conhecida, natural, é a morte que tem corpo, confirmação da ocorrência do evento, tem corpo. Quando eu consigo verificar o corpo, tem a morte real, a morte natural. Mas nós temos outras modalidades de morte que é importante para o negócio jurídico também dentro do direito civil. Outra morte que nós temos é a morte civil. Essa morte, para efeitos de sucessão, nós temos. Mas essa morte civil, em outros países, principalmente no Oriente Médio, existe aquela morte que o sujeito sofre a prisão perpétua. E o sujeito tem a morte civil, porque ele está preso, ele não pode praticar mais nada civilmente. Então ocorreu a morte civil. Aqui no Brasil, a nossa legislação não permite isso, só em caráter de sucessão, onde realmente o herdeiro praticou um ato ilícito. De resto, não temos condições de ter essa morte. A legislação brasileira não permite essa morte civil, que é a morte que o sujeito, apesar de estar vivo, ele, legalmente, para efeitos civis, capacidade de negócio jurídico, ele não pode praticar. Isso não tem, porque nossa Constituição entra até em choque com a nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição é a Constituição cidadã, a Constituição da dignidade da pessoa humana, o ser humano acima de tudo. Por isso, no Brasil, não vamos ter pena de morte nunca, e não vamos ter prisão perpétua nunca, salvo em caráter de guerra, né? Ou se mudar a Constituição. Com essa Constituição de 88, nós não vamos ter. Não tem jeito, não tem fundamento para isso. Ela protege o ser humano, a Constituição Federal. Voltando na morte. Morte presumida, não tem corpo. O sujeito sumiu, mas não acha o corpo. Exemplo que eu uso em sala, hein? O sujeito vai na padaria comprar um maço de cigarro e nunca mais volta.
só que não tem corpo, morte presumida. Ela vai ser declarada com declaração de ausência, sem declaração de ausência. E aí lembra aquele exemplo do filme Náufrago, né? O sujeito some, depois de muitos anos ele volta, morte presumida. Presume-se que ele morreu, porque não tem a certeza. Então é importante falar dessa morte. E temos a morte simultânea. Morte simultânea é aquela morte que morre ao mesmo tempo, não dá para saber quem morreu primeiro, né? Conhecida como morte também por comoriência, não dá para saber primeiro. Professor, que assunto triste, por que você está falando de morte? Volta, professor, aqui, olha que interessante, ó. Estamos falando de morte porque a morte no direito civil, e o nosso tema é gabaritando o direito civil, ela vai trazer vários efeitos relevantes, que é a sucessão, o inventário, alvará judicial, também o rolamento sumário. São ações para regulamentar a questão do patrimônio, né? Então, dependendo da morte, muda essa questão da ação. A morte natural, a morte real, é uma sucessão normal, um inventário. A morte civil, não temos no Brasil, só exceções aí. A morte presumida é um outro meio que nós vamos tomar, porque não pode fazer a divisão do patrimônio para os herdeiros, para o meeiro, né, ou seja, a esposa ou a esposa ou o marido, porque ainda não houve a confirmação da morte. Presume-se que morreu. A morte simultânea, os dois morreram ao mesmo tempo, os dois, os três, os cinco, não dá para saber quem morreu antes. Então, para efeito de sucessão, é um inventário só. Se for feito no cartório, uma escritura pública só. Por quê? Porque num ato eu vou resolver aquela questão, porque eu não sei quem morreu primeiro. E é importante saber quem morreu primeiro no direito brasileiro, porque aí eu faço a divisão de patrimônio. Primeiro eu faço uma divisão, aí o outro morreu depois, aí eu faço outra divisão. São dois inventários. Tivemos um caso importante, onde foi feito um inventário, e esse inventário foi feito por morte simultânea ou comoriência. Depois não conseguiu registro no cartório. E essa pessoa que nos procurou, infelizmente, ela tinha assinado um contrato de compra e venda, um pré-contrato, onde ela colocou uma cláusula contratual que em 60 dias ela ia regularizar. De 60 a 6 meses ela ia regularizar o imóvel que ela vendeu. A pessoa já estava morando nesse imóvel que ela vendeu. E o que aconteceu? Não conseguiu registro, porque foi feito esse inventário judicialmente, porém esse inventário não poderia ser feito por conveniência, porque um morreu de manhã e outro à tarde, marido e mulher, os pais dela, né? Nessa situação, o que acontece? Por mais que tenham morrido no mesmo dia, né, de manhã e outro à tarde, não morreu no mesmo fato. Morte por comoriência simultânea é o mesmo fato. Um acidente de carro, um navio, avião, onde não sei quem morreu primeiro, foi no mesmo ato. Se um morre de manhã e outro à tarde, não é morte por comoriência, né? Aí realmente tem que ser feito um inventário normal. Foi feito um inventário por comoriência, teve que fazer a retificação desse inventário, senão não dava registro. Interessante também essa questão de morte aí, para efeitos de direito imobiliário e direito civil também. A função do direito civil é regulamentar os atos praticados pelos particulares, compra e venda, nascimento, casamento, morte, olha quanta coisa, contratos, né? Compra e venda e várias espécies de contratos. Então o direito civil regula a nossa vida, olha que interessante, direito civil regula a nossa vida, é a matéria realmente mais importante do direito, todas são, mas direito civil é tão importante que os outros ramos do direito vêm buscar informação dentro da nossa matéria. Olha que interessante aí, tá bom? Olinda Osasco, um abraço para você, Olinda, obrigado pela pergunta, né? Comunhão Universal não é até 1977? Isso, Olinda, boa pergunta aqui, tá? O que acontece? Nós temos a Lei de Registros Públicos, 6.015, de 73. Após a lei, houve várias alterações em relação ao registro público. Em relação ao casamento, existe uma diferença realmente. Então, no Brasil, a gente precisa verificar qual região do país, porque se você casou após 73, o regime automático é o parcial de bens, não universal, mas dependendo da região, foram celebrados casamentos automáticos antes de 73 pelo regime universal de bens, então vai depender de cada região aí. Mas a mudança da lei foi a partir de 73, tá? A partir de 73 e 77, a partir de 77 pacificou a coisa. Então existe aí precisa analisar cada caso aí, cada cidade, cada estado. Mas foi feita essa questão aí em prol da Lei 6.015 de 73. Obrigado pela pergunta, um grande abraço para você. Continua acompanhando nosso programa, obrigado pela audiência, tá? Paulo e São José dos Campos, morte presumida, como reverter? Paulo, um grande abraço para você. Morte presumida, como reverter? E aí eu tenho certeza que você lembrou do filme, né? O Náufrago ficou lá na ilha muitos anos, voltou, a mulher já estava com outro, né? Assim? E essa questão como reverter. Então vai depender muito do período que ele ficou fora. Porque a morte presumida passa um período, depois a gente vai trazer o assunto porque é específico, merece maior atenção,
Passou um período, aí eu consigo a morte. Ela continua sendo presumida, mas com declaração, sem declaração, tem várias observações importantes para a gente vai trazer. Mas quanto mais tempo ficar longe, pior a situação do sujeito. No caso do náufrago, lá para a gente usar como exemplo do filme, esse sujeito, ele ficou muito tempo fora, ficou muito tempo preso naquela ilha, que só tinha um amigo dele, o Wilson, né, a bola lá. E aí realmente a mulher poderia já até casar com outro, parece que casou no filme já com outra pessoa. Então, depende muito do período, vamos trazer esse assunto específico. O assunto é bom, vamos mencionar muito esse filme Náufrago aí. Pedro, um abraço para você, Pedro. Bom dia, a pessoa alterou o nome quando casou. Se separou, mas manteve o nome de casada. Porém, ao realizar a compra de imóvel, já separada, o nome... Tá, entendi, Pedro. Um abraço para você que acompanha nosso programa. Para o pessoal que está assistindo. O Pedro pergunta aquela situação da mulher que usa o nome do homem, né? E se separa e continua usando o nome do marido, mesmo separado. É importante você que faz a separação já mudar o nome, a não ser que você não queira. Porque se você não mudar o nome, depois para mudar o nome, se não for dentro da ação de divórcio, só vai mudar através de uma ação de registro público. Ou seja, você vai ter dois gastos, dois processos na mesma situação. Já dá para incluir na ação de divórcio. É o interessante. Ah, professor, mas ela não quis porque meu sobrenome é famoso na cidade, ela quis continuar utilizando porque ela é comerciante, aí uma outra questão. Lembrando sempre que a regra do jogo não é só a mulher usar o sobrenome do homem, hein? O homem também pode utilizar o sobrenome da mulher, né? É que o costume nosso é realmente a mulher utilizar o sobrenome, mas pode ser o contrário também, tá? E vamos lá, vamos virar nossa agenda. Um abraço pro Pedro então, um abraço pro Paulo e um abraço pra Paulinda. Continue assistindo nosso programa, é um imenso prazer ter você aqui como telespectador, tá bom? Eu agradeço a participação no nosso programa, viva a educação, boa semana pra você. Fui, tchau!